Os gregos não só reconheceram a forma esférica da Terra desde pelo menos o século III a.C., mas também fizeram várias estimativas do seu tamanho. A mais célebre determinação foi realizada pelo geógrafo Eratóstenes, que terá comparado a inclinação dos raios solares ao meio-dia em dois lugares situados no mesmo meridiano, para, juntamente com a distância entre eles, deduzir o valor do raio da Terra. Passados cerca de 300 anos, Ptolomeu de Alexandria escreveu o seu importante manual Geografia, onde não só a Terra é apresentada como uma esfera, mas também se mostra como a representar no plano, através das coordenadas geográficas dos seus lugares e de 3 projeções cartográficas criadas por si. Mesmo depois do renascimento da cartografia científica europeia durante o século XV, que se seguiu à redescoberta e tradução para latim da geografia de Ptolomeu, as cartas náuticas continuaram a ser construídas como antes. Não devido à ignorância de pilotos e cartógrafos, mas porque esta solução era a que melhor se adequava aos métodos de navegação da época, ainda baseados em rumos da bússola e distâncias estimadas. Com o advento das grandes viagens oceânicas, a partir de meados do século XV, iniciou-se uma lenta revolução na forma como o nosso planeta passou a ser imaginado, percorrido e representado. A relativa pequenez do Mediterrâneo e da Europa Ocidental deu lugar aos grandes espaços marítimos, nos quais a curvatura e tamanho da Terra assumiram relevância técnica e estratégica crítica. O mais antigo episódio histórico que ilustra tal relevância é, porventura, a proposta apresentada por Cristóvão Colombo aos reis católicos de Espanha em 1486, de chegar à Índia navegando para o Ocidente. Como sabemos, o usual caminho marítimo para a Índia, inaugurado por Vasco da Gama em 1497-99, estava interdito aos navegadores espanhóis por 2 bulas papais, nas quais se estabelecia o domínio e comércio exclusivos da coroa portuguesa, para sul do Cabo Bojador. A alternativa seria navegar para o Ocidente, tirando partido da esfericidade da Terra. Contemporâneo da primeira viagem de Colombo é o globo terrestre construído pelo comerciante e humanista alemão Martin Behaim, em cerca de 1492. O mais antigo, que chegou aos nossos dias, a que ele chamou Erdapfel, o mundo maçã. Não tendo ainda conhecimento daquela viagem, Behaim representou o Atlântico de acordo com as convicções da época, isto é, com a Europa e a África a Oriente e a China, Mangi, e Japão, Cipango, a Ocidente. Martin Behaim estabeleceu-se em Portugal a partir de 1488 e aí casou e permaneceu até à sua morte, em 1506, tendo participado numa das missões do explorador Diogo Cão. O seu célebre globo foi construído quando se deslocou a Nuremberg e estabelece a transição entre os conhecimentos clássico e moderno do mundo, tendo-se baseado numa grande multiplicidade de fontes, tradicionais e contemporâneas. Uma proposta semelhante à de Colombo foi apresentada por Fernando Magalhães, cerca de 25 anos mais tarde, ao rei Carlos I de Espanha. Fernão Magalhães propunha-se alcançar as Ilhas Molucas, fonte do valioso cravo, navegando mais uma vez para o Ocidente e provar que estas ilhas se situavam no hemisfério espanhol. Tendo em conta que uma terra pequena favorecia a sua tese, não é certamente, por acaso, que o tamanho do Pacífico tenha sido substancialmente encurtado no mapa que Magalhães terá usado para convencer o rei, o Planisfério Anónimo de Kunzmann IV, em cerca de 1519. Com o início das viagens oceânicas, as técnicas tradicionais de navegação, baseadas na estimação das distâncias percorridas, foram complementadas pelos novos métodos astronómicos, com que se passou a determinar a latitude do mar. Uma vez que esses métodos pressupunham uma Terra esférica, poderíamos pensar que tal conceito se refletiu imediatamente na cartografia náutica, mas não foi bem assim que aconteceu. Mais uma vez, não por ignorância de pilotos e cartógrafos, mas devido às limitações dos próprios métodos de navegação que ainda não permitiam a determinação da longitude no mar.
Somente na segunda metade do século XVIII, quando o problema da longitude foi resolvido, foi possível ultrapassar aquele obstáculo e fazer refletir plenamente nas cartas náuticas a redondeza da Terra. Por essa altura, já a projeção de Mercator, baseada nas latitudes e longitudes dos lugares, aguardava há quase 200 anos a adoção pelos navegadores.